pensamentos se transformam em palavras, palavras se transformam em ações, ações se transformam em hábitos, hábitos se transformam em caráter e caráter se transformam em destino. Frase atribuída a Mahatma Gandhi. Olá amigos, eu sou Josias Pinheiro, venho trazer reflexão da leitura diária desta quinta-feira, que está na revista da Escola Dominical da Assembleia de Deus, que tem como assunto a lição de número 10, Precisamos de Vigilância Espiritual. A leitura diária desta quinta-feira tem como tema a maior e mais necessária vigilância a ser exercida pelo crente. O texto está no Salmo 141, versos 3 e 4, que diz: Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Vemos aqui nesse texto o salmista, o homem de Deus, preocupado com a sua conduta social e moral diante de Deus. Por isso ele faz essa oração. E nós temos alguns textos que falam, que mostram o destino dos malfeitores. Em Mateus, no capítulo 24, do verso 45 ao 51, que é o texto da lição do próximo domingo, a lição de número 10, o verso 50 diz: Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós encontramos também no Salmo 37, verso 1 e 2, que diz dessa maneira: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. No primeiro caso, aquele homem que se achava, hipoteticamente se achava numa situação tão privilegiada, de repente foi surpreendido com a chegada do seu Senhor em uma situação constrangedora, e ele foi separado dos demais e foi destinado a estar junto com os hipócritas em um lugar de sofrimento. No texto de Salmo 27, ele está dizendo que os iníquos, os malfeitores, em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. No Salmo 9, verso 17, nós encontramos outra referência com relação ao destino dos malfeitores. Diz desse modo: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos observar pessoas que escolheram o caminho errado e de repente foram surpreendidos pela justiça e estão agora, de forma muito constrangedora, respondendo pelos seus atos. O destino dos piedosos é oposto ao destino dos malfeitores. Atos 13, 48, nós temos o seguinte registro: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vejam que o destino desses que creram é a vida eterna. A vida eterna é o destino para os piedosos. Vida eterna não significa só vida sem fim, mas uma vida com Deus, de plenitude, de abundância. No verso, em Mateus capítulo 4 e o verso 45, diz desse modo: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Esse aqui é o destino dos que são piedosos, dos que fazem a coisa certa, dos que honram os compromissos com Deus, com a família, com a igreja, com a sociedade. Em Mateus 25, 23, nós temos
declaração: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isto aqui é uma vida de plenitude para aqueles que foram fiéis a Deus, né? Esse texto simboliza o acerto de conta com Deus, o acerto de conta do piedoso com Deus. Nosso maior desafio é fazer a escolha certa. Deuteronômio 30:19, nós temos uma declaração, né? Um desafio que Moisés propôs aos hebreus. Ele diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, contra Israel, né? Contra os hebreus, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Esse é o grande drama do ser humano, é tomar decisão, é fazer a escolha, e fazer a escolha certa. Em Josué 24:15, Josué desafia também o povo já introduzido na terra prometida. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui está desafiando o povo a escolher a quem eles deveriam servir. Nós seremos julgados pelas nossas decisões. Um dia todos nós haveremos de prestar contas da nossa vida. E o texto está em Eclesiastes 12:14, um deles que diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia todos nós haveremos de prestar contas. E até aquelas coisas escondidas lá da mente do coração serão trazidas à nossa memória para que sejam analisadas diante do grande juiz. Em Romanos, nós encontramos o julgamento dos santos. Romanos 14:12 diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E em 2 Coríntios 5:10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Este julgamento, essa prestação de contas, é para receber a censura ou a aprovação e a recompensa. Já o julgamento dos ímpios será diferente. Apocalipse 20, verso 11 e 12 diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Não tem quem escape desse acerto de contas. A pessoa não precisa acreditar que vai ter um acerto de contas. Ele um dia acertará contas. Quantos jamais pensaram que seriam apanhados e seriam julgados e condenados e passaram por essa situação? E no dia que chegarmos diante de Deus, pelo menos os ímpios chegarem diante do trono branco para o julgamento, todos eles serão julgados segundo as suas obras, conforme os registros, né, que se acham nos livros. Esse livro aqui são a memória, né? Os registros da memória do homem com os registros da memória de Deus, que serão comparados, confrontados, e cada um receberá aquilo que merece. Temos um texto para a nossa reflexão de hoje. Está em Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21. Nós vimos que no início o texto do tema da lição de hoje era o salmista orando a Deus para botar um guarda na sua boca. E aqui em Provérbios 18, 20 e 21, nós temos o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como é que você está utilizando a sua língua? Está utilizando para falar o bem
para produzir um efeito positivo na vida das pessoas? Ou está utilizando para o mal? Pense nisso, reflita sobre isso e tenha uma ótima quinta-feira na paz do Senhor.